Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos. Quem vos fala é esse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está me vendo pela primeira vez. Fique comigo. Durante esses minutos que eu estarei falando da palavra de Deus. E a mensagem que eu tenho para nós é essa: o verdadeiro culto a Baal. É o que nós estamos vendo hoje. Eu quero te agradecer, você que escreveu, que está inscrito no meu canal, você que ainda vai, já te agradeço antecipado, vai escrever no meu canal, para que nós podemos crescer junto e conseguir trazer mais e mais, arrancar de dentro dessas mentiras, desses movimentos mentirosos, e trazer a revelação de Cristo para ele. Mas o que eu quero dizer com essa mensagem, o verdadeiro culto de Baal. Nós olhamos para esse movimento chamado pentecostal. É o pior movimento. Não é a pior igreja, não. Porque este livro chama de movimento. Não adianta você mudar o termo do que diz a Bíblia. Igreja são vida. A palavra no capítulo 5 de Atos, lá pelo versículo 30 em diante, você vai encontrar os doutores da lei chamando de movimento. Houve um certo movimento aqui, assim. Então são movimentos religiosos. Então esse movimento pentecostal, que não tem nada a ver com este livro, completamente distorcido, como ele destrói a palavra. Quando escreveram Atos, que foi, segundo o que eu sei, foi Lucas que escreveu. Ali já foi torcido, chegando o dia do Pentecostes. Não tem nada a ver chegando o dia do Pentecostes. Chegando o dia da descida do Espírito Santo. Porque Pentecostes, eu já disse, você já deve ter ouvido, que era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da colheita. Eles festejavam essa festa. E aconteceu que nesse dia da festa, os discípulos estavam reunidos, porque era a promessa de Jesus. Jesus tinha dito: se eu não for, o Espírito Santo não virá. É necessário que eu vá, para que o Espírito venha e cumprisse também a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito. Então ali estava acontecendo os últimos momentos, estava acontecendo também próximo do arrebatamento. É isso que vocês têm que olhar, vocês têm que ver. Olhem para este livro. Jesus disse: o meu povo erra por falta do quê? 4:6 de Oséia. Falta do quê que o meu povo erra? Falta. O que falta em vocês se você está com a verdade nas mãos? Outra vez errai, 22 e 29 de Mateus. Errai por não, prestar atenção, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que vocês erram. Então esses homens, olha para a profecia de Joel, que Joel dizia nos últimos dias. Então estava ali: derramarei do meu espírito sobre todos. Então estava acontecendo. Bem, então o que nós vemos ali? Que aquele povo se reuniram naquele local. A Bíblia diz, nós olhamos para 15 de Corinto, versículo 6. Jesus falou a mais de 500 discípulos, mas só 120 permaneceu fiel. Os outros foram embora. E aqueles que estavam ali reunidos orando,
viram como um vento e como um fogo. Não foi que aconteceu isso. Não foi um acontecimento. Foi uma visão. E aquele fogo foi repartido como língua de fogo em cada um que estava ali dentro. Aquele vento soprou e veio um fogo, mas não era um fogo original. Era apenas uma visão. E cada um daqueles começaram a falar em idioma. Então, não tem nada a ver com essa bagunça que nós vemos hoje nesses movimentos chamado pentecostal. Esses movimentos que hoje surgem aí é completamente diferente do que está aqui dentro. Porque aqui cada um daqueles que estava em Jerusalém naquele dia, havia gente do mundo inteiro em Jerusalém, de várias nações ali. E cada um deles ouvia falar na sua própria língua. E eles ficaram tudo de boca aberta, ficaram espantados. Como pode? Esses homens não são judeus? São judeus. Como ele está falando a minha língua? Eu falo português, outro eu falo italiano, eu falo japonês, eu falo francês, eu falo grego, eu falo. Cada um deles ouvia falar na sua própria língua. E ele diz: como pode? E eles correram para lá. E chegaram lá, alguns zombavam. Eles estão bêbados, mas como eles estão bêbados, vocês estão falando perfeito a nossa língua. Aí Pedro levanta e toma a palavra e faz o discurso. Esses homens não estão embriagados, conforme vocês estão dizendo que são apenas 9 horas, terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre. Então, o que está acontecendo agora aí? Então, ao terminar o discurso de Pedro, quase 3.000 almas creram e foram batizados por Pedro e se renderam ao movimento, ou à igreja dos apóstolos naquele tempo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Hoje, nós vemos que isso cessou. Isso aconteceu lá e parou. Não se falava mais nisso. Passou aí dezenas de séculos. Não se falava mais isso. Quando foi em 1906, eu já falei sobre isso, lá em Chicago, Estados Unidos, reuniu um grupo de pessoas ali, principalmente um pastor africano. E eles começaram ali uma reunião de oração e começaram a falar ali numa língua toda enrolada e disseram que era o Espírito Santo. Mas que Espírito Santo? Se o Espírito Santo veio uma vez só. Não existe duas vezes. Essa Bíblia não diz que ele viria duas vezes. Ele veio uma vez e de uma vez foi espalhado por todos. Em quem vós está? Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem vós estáis? Depois que cresce no Espírito Santo, depois que cresce em Cristo e fosse selado pelo Espírito Santo da promessa, basta crer somente. Você, para ser selado com o Espírito Santo, basta crer. Em Cristo você já é selado. Você não tem que buscar. Não existe esse negócio de buscar. Busca, não. A igreja primitiva, ela buscou. Mas hoje, basta crer somente. O Espírito Santo não precisa falar nada. Porque o Espírito Santo, ele age na nossa vida de uma forma completamente diferente. No amor, na misericórdia, no perdão, na bondade, né?
na generalidade, ele age dentro de nós no temor, na graça, na esperança, na fé. Essa é a forma que o Espírito Santo precisa fazer esse barulho. Isso é um Baal, um verdadeiro culto de Baal. É o que Elias reuniu os 450 profetas, e o que os 450 profetas fizeram? Barulho. Barulho, barulho, o que aconteceu? Nada. E aí? Barulho. Barulho, 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 aconteceu o quê? Nada, nada, nada. Quando Elias levanta a mão, fala poucas palavras, a manifestação de Deus veio. Então você vê que há diferença. Então não adianta esses movimentos que chamado pentecostal, que para mim é uma bagunça. É uma verdadeira bagunça esses movimentos. Quando você vê essas pessoas dando essas rajadas de coisa aí, para mim isso daí é uma bagunça. Isso daí eu já vi, mostrava um terreiro de macumba, as mulheres corrupiando e falando, e rala, baixa lá, mostrava a igreja fazendo a mesma coisa. Do jeito que agia lá, agia ali. Que espírito é esse? O que é isso? Isso vem de Deus? Deus não trabalha dessa forma. Porque os dons espirituais, conforme dizia a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Congregacional, ela dizia, os dons espirituais já cessaram, acabou, não tem mais. Mas eles creram que esse movimento que desceu lá em Chicago, na Rua Azusa, num velho armazém, lá foi o Espírito Santo. O segundo movimento pentecostal, não existe segundo movimento aqui dentro pentecostal. Ali foi um movimento africano. Ali um barulho lá das religiões africanas que desceu ali. Os rituais lá, daqueles movimentos, daquelas seitas, daquelas religiões africanas que desceu ali, naquele lugar. E aquele povo começou a falar numa língua africana, numa língua que ninguém entende nada. Existe algum intérprete para interpretar o que esse povo fala? Não existe. Mas quando Paulo ele chega a declarar que se não há intérprete, que se cala, que é necessário que haja intérprete, porque muitas vezes ele estava reunido, a igreja de Corinto estava reunido, tinha pessoas que eram de outra nação, estava ali, Deus usava o intérprete para pegar aquela pessoa que estava falando, talvez naquela língua, e traduzia para aquela pessoa entender. Ele dizia, Paulo dizia, se não tem, que se calado, que se cala. Hoje você passa na frente desses movimentos, é uma verdadeira bagunça. E aquele povo tudo bagunçado, o povo caindo pelo chão, o povo rolando pelo chão, o povo gritando, o povo tal. Como pode ser isso? Eu já vi, foi que eu vi falar, não. Um camarada chegou e falou assim, ó, o que o Espírito Santo está fazendo. Vem aqui, fulano, abra a boca aí. Aí, ó, dente de ouro. O cara ficou com a boca aberta, eu passei e vi a boca do cara amarela, os dentes tudo amarelo. Eu acreditei? Não. Por que eu não acreditei? Porque eu sei que no circo também se fazia isso. Esses métodos acontecem muito em circo. Porque há muitas coisas que acontecem em circo que acontecem hoje dentro dos movimentos chamado igreja. Não é nada mais do que isso. O cara acabou com a minha sobrinha, disse que ganhou um dente de ouro. Aí mostrava. Hoje eu falei, cadê o dente de ouro? Ah, tio, sumiu. Ué, que dente de ouro é esse? Deus vai dar dente de ouro por quê? Qual a finalidade que Deus vai fazer isso? Aonde você encontra isso aqui dentro dessa palavra aqui? Então, irmão, vocês vê que a gente viu aí uma vez aí num circo,
onde o palhaço pegou um chapéu, quebrou um monte de ovo, bateu bastante ovo assim, mostrou para o povo, depois vestiu na cabeça do rapaz, não tinha nada dentro do chapéu, o chapéu estava seco, não tinha nada. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. Soprar o povo cair, levava a mão, o povo caía, todas essas coisas erradas, tudo aí. Aonde existe aqui dentro da Bíblia? G12, essas coisas erradas, tudo aí que se fizeram aí esses tempos aí, cadê? Acabou, passou. Dente de ouro. Primeiro dente de ouro saiu num terreiro de Macumba, no centro de Salvador. Maria Guilhermina da Silva, foi a primeira mulher em 86, saiu esse dente de ouro. E isso estava registrado num livro chamado Fenômeno do Mundo Espiritual. Na página 52 estava registrado isso. Mesmo você mostrando para os crentes que isso aconteceu num terreno, mas você fala, não, mas o diabo faz, Deus também faz. Então você vai fazer o que com esse povo? O povo está cego. Eu cheguei a falar para um pastor. O diabo faz, mas Deus faz também. Ah, então tá bom. Então Deus e o diabo andam. Eu falei, que diabo? Não existe diabo. O diabo é o próprio homem. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Verdadeiro culto de Baal. Você que está dentro desses movimentos, fuja disso. Vem para a graça. Eu não sou como as pessoas falam, não, irmão, você está aí dentro, você fica... Não, eu faço sal, fuja. Ainda hoje, pega esse cartão de membro, pica e joga no lixo. E não dá nem satisfação. Não tem lá que chegava, eu vi, pastor, eu vim falar para vocês que eu não vou. Não, não tem que dar satisfação nenhuma. Simplesmente pega sua esposa, seus filhos, corta esses cartão, corta, joga no lixo e não receba mais nenhum desse povo na porta da sua casa. E se vier na porta da sua casa, mostra a graça para eles. Fala assim, eu acredito aqui, ó, nessa graça aqui, tó. Vamos passar aqui fulano, cicrano, bertando aqui. Entra e dá uma olhada nessa mensagem. É isso que você deve fazer. Você está ajudando a divulgar a verdadeira graça de Cristo. Mas culto a Baal. É esses movimentos pentecostal que a gente está vendo por aí. É o pior que existe, são esses movimentos chamados pentecostal. Porque isso não existe dentro desta palavra. Porque os apóstolos não faziam isso. Os apóstolos tiveram o dom, mas o dom de curar. Eles curavam e eles tinham amor um para o outro, um para com o outro, partiu o pão. E eles faziam tudo certo dentro desta verdade. Mas hoje isso virou um verdadeiro Baal, culto a Baal, que não edifica e que não traz nada. Eu, muitas vezes, mesmo sendo do sistema, eu me levantava e saía, pegava minha esposa e meu filho, saía de dentro, porque eu não suportava ver tanta bagunça, tanta gritaíra, mulher rolando pelo chão, gritando, esgoelando. Eu ia saindo de fininho e ia embora. E eu era o quê? Pastor. Eu saía lá do meio deles. Mas ontem eu sei o que aconteceu, eu precisei sair mais cedo. Mas porque eu não suportava, mas não tinha um entendimento. Porque a mente ainda estava fechada, mas alguma coisa eu sabia que estava errada. Até que a graça bateu na minha porta. Pá, pronto, acabou. Então você também. Você está em dúvida? Não fique em dúvida. Ouça hoje, ouça amanhã, hoje ou depois, que o próprio Senhor vai te abrir o entendimento e você vai saber que você está num caminho completamente errado. Você não precisa deslocar da sua casa. Você não precisa sair da sua casa, você não precisa dar dízimo, você não precisa viver debaixo de oração, você não precisa viver debaixo de jejum, você não precisa viver debaixo do domínio de homem nenhum, porque nenhum homem pode dominar a nossa vida, porque o próprio apóstolo Paulo diz a ninguém vocês devem mais ouvir. Não temos que ouvir homem nenhum, mas ouve somente o que está aqui dentro. Eu não sou nenhum pregador, eu sou apenas um alertador. Estou alertando, procurando tirar. Como eu saí, Deus me libertou, e eu quero também tirar muita gente, e graças a Deus tenho tirado.
Muita gente dentro dessas mentiras. Meu irmão, vou ficando por aqui. Curte e compartilhe essa palavra. E a graça de Cristo continua reinando sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.